Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, que possa então a paz do nosso Mestre Jesus penetrar nossos corações e ali permanecer. E que tenhamos a sabedoria de que, ao sair daqui, possamos levar essa paz conosco para a nossa semana. Principalmente lembrando da nossa proposta de hoje, que nós ainda vamos fazer, né? Vamos falar sobre ação sem reação. É conhecida ação e reação no meio espírita, mais que em qualquer lugar, né? Que é uma lei natural. Uma lei também chamada, né, causa e efeito, ação e reação. Newton falava disso, né? Toda ação provoca uma reação igual e contrária, né? Toda força, todo vetor, etc. Aquelas coisas que a gente passou na escola, viu, estudou só para passar, esquecemos, né? Aí mais adiante vem a doutrina espírita e nos lembra daqueles conceitos básicos, porque são leis imutáveis, como toda lei natural. Mas essa ação e reação que nós vamos falar hoje não tem quase nada a ver com a lei de ação e reação que o Livro dos Espíritos nos esmiuça, né? Nós vamos falar daquela reação que chama a atenção das pessoas, que quando tem alguma coisa acontecendo, a gente ouve um vozeirão, gente falando alto, a gente para e olha e presta atenção e vê que está acontecendo ali um conflito, uma discussão, alguém está reagindo a uma situação inesperada, ou uma situação onde aquela pessoa se veja injustiçada, agredida, invadida de alguma forma, né? Então é aquela reação prevista, a reação comum, né, de quase todas as pessoas, originalmente todos nós praticamente, antes de nos educarmos, né? Quando a gente ouve uma discussão no vizinho, quando a gente vê uma criança esperneando na loja, por exemplo, né, e a mãe ali passando vergonha, a gente não sabe se pega o telefone para filmar ou se vai lá ajudar a mãe, né, antes de pôr no Facebook, aquelas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? E então a gente vê que aquela causa não justifica o efeito, praticamente. É um comportamento bestial, mas um comportamento instintivo, né? E principalmente como pais e mães, né, que nós somos, às vezes nós estamos achando que estamos corrigindo nossos filhos, né? E nós, na posição de filhos, às vezes, principalmente numa certa faixa etária, a gente acha que os pais são ridículos, né, que estão exagerando, né? Então, gera aquele conflito e aquilo chama a atenção de quem está vendo. Aquela reação natural das pessoas, né, chama a atenção de quem está vendo. Então, nós somos perfeitamente previsíveis, né? Agora eu pergunto, e se houvesse uma maneira da gente segurar esses cavalos bravos, né? Segurar esse tipo de reação na raiz, na origem, antes que ela acontecesse? Essa reação explosiva, essa gritaria, essa raiva, não só a reação que nós expomos, que nós revelamos, a nossa palavra, o gesto, a gente começa a falar mais rápido, começa a falar mais alto, né? Quando a gente está vivendo no outro país, a gente começa a falar a nossa língua natural novamente. Eu me lembro de minha avó sempre xingando a gente, ficando brava com a gente, nós meninos, ela começava a xingar em italiano, porque aí a gente via que estava alterada, né? A gente via que a veneranda matrona estava realmente alterada com seus netos, né? Quando ela começava a xingar a gente aqueles nomes que só nós entendemos no italiano. Então, se houvesse uma maneira da gente segurar esse bicho ainda dentro da toca, não deixar que essa reação explosiva acontecesse desde a nossa, da nossa mente, desde o nosso coração, né? E Jesus nos lembra que para ser seu seguidor, isso é um pré-requisito.
não é uma opção, não é um exercício que a gente vai ter que fazer de vez em quando. É um pré-requisito para ser um cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. Nós teremos que agir de modo a refletir a nossa filiação divina. Paulo sempre dizia também, o próprio Jesus, né? Se a gente quiser ter uma ideia de como é Deus, basta olhar para Ele, né? Seu modelo que Ele nos trouxe, sua maneira de falar, sua maneira de agir, sua maneira de pensar, que pouco era conhecido, né? É só olhar os evangelhos, seguir os evangelhos e a gente tem uma ideia de como é Deus. E para sermos chamados filhos de Deus, nós temos que refletir a natureza e o caráter do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Deus. Então vamos chamar esse tipo de reação nossa, porque o que Jesus, ele vai dar uma fórmula completa de como a gente agir nesses momentos, nos momentos de conflito, nos momentos que somos agredidos, ofendidos, nos momentos em que a nossa honra, a nossa honestidade é questionada, no momento em que alguém nos chega para tratar injustamente. Jesus nos dá a dica exatinha de como fazer. Ele falou isso, e inclusive ele falou isso durante os 3 anos de seu messianato, e o núcleo da sua mensagem era sempre o mesmo. Era o perdão, amor ao próximo. E aí quando a gente começa a viver esse novo estilo de vida, porque nós podemos assim chamar, né, esse comportamento cristão, um estilo de vida. É aquilo que nós vamos, aquela maneira como nós vamos fazer, como nós vamos agir, sempre vai ser o nosso estilo. Inclusive o próprio Kardec traz isso, né? Como é que a gente conhece um espírita? Como é que a gente reconhece um espírita? Como é que o Espiritismo nos exorta a reconhecer um verdadeiro espírita? Pelo esforço de melhorar suas más tendências. Isso, pelo esforço diário, né? Todos os momentos de nossa vida para combater as nossas más tendências. Porque a perfeição a gente não vai atingir ainda nessa encarnação. Podemos atingir uma perfeição relativa. Relativa quando a gente fala, é claro, comparando com o meio ambiente, comparando com os outros. A gente pode chegar a um certo nível de perfeição. Mas não vamos à perfeição absoluta, aquela que Jesus já trazia em si. E vale a pena lembrar, né, que Jesus já estava naquele nível de perfeição quando ele criou o nosso planeta. Então, muito anterior à raça humana começar a popular a Terra, né, Jesus já havia atingido aquele grau da perfeição absoluta para uma criatura. Né, porque Deus é o único Criador, mas criaturas todos nós somos, inclusive Jesus. Então Jesus ainda disse também, deixou todas as dicas para nós e deu as formas, deu os mapas certinho para a gente seguir, para que a gente consiga chegar pelo menos no ponto em que ele chegou. Tá? E cada vez que a gente deixa de fazer dessa forma, Jesus nos lembra que perdemos uma oportunidade. Perdemos uma oportunidade de demonstrar na prática, de sermos nós, os mensageiros, a mensagem viva. Que nós vamos, depois de transformar esse aprendizado num estilo de vida, quando nós adotarmos essa postura natural nossa, segundo a prescrição de Jesus, nós não seremos mais os mensageiros, nós seremos a própria mensagem viva, como o próprio Jesus foi. Jesus não foi simplesmente um mensageiro do céu, Jesus foi a mensagem viva entre nós. Ele era a mensagem traduzida na linguagem humana. Né? Então, o que mais a gente costuma ouvir das pessoas, o que é? Ah, se fosse comigo, como é que é aquela... as expressões bem brasileiras, vamos lembrar aqui, rodava a baiana,
Né? Quem mais? Chutava o pé no balde. Chutava o balde, né? Pé da barraca. Chutava o pau da barraca. Se fosse comigo, eu ia falar isso, eu ia falar aquilo, né? Eu ia botar a boca no trombone, né? Eu não ia ficar calado. Eu ia divulgar só para duas pessoas, Deus e o povo. Né? Eu ia... A torcida do Cruzeiro e a torcida do Flamengo. Né? Ia falar só para essas duas pessoas, né? Botar a boca no trombone, ia falar mal daquela pessoa, né? que me ofenderam de alguma forma, ia desejar que ela fracassasse, eu ia planejar o fracasso daquela pessoa, e quando ela fracassasse, eu celebraria o fracasso dela. Não é assim que muita gente faz? Não é assim que muita gente fala? Não é assim que muita gente vive? Não é verdade? Mas nós não, porque nós somos espíritas. Nós somos cristãos, e o verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão. E um verdadeiro cristão se torna, depois que conhecer a doutrina espírita, também um verdadeiro espírita. E uma coisa é a mesma coisa que a outra. Um verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão. A gente está um pouquinho longe de chegar lá, mas nós estamos no caminho certo. Já pusemos o pé dentro da porta. Agora é trabalhar aqui dentro. Nós vamos então rever algumas coisas, depois que a gente lembrar daquelas reações mais animalescas, às vezes instintivas que as pessoas têm, né? A gente pergunta, você tem sangue de barata? Você tem certeza que você tem sangue na veia? Quando a gente tem aquela reação pacífica, né? Aquela calma diante da ofensa, diante da agressão, né? O que você fez depois de tudo que você ouviu? Você perdoou? Você desejou o bem daquela pessoa? Depois de tudo que ela falou a seu respeito, você ainda evita falar mal dela? E você termina o assunto quando alguém começa a falar mal dos outros perto de você? Você tem sangue correndo na sua veia mesmo? Sangue vermelho, né? Então, a gente ouve o tempo todo que as palavras falam mais alto que as ações. Né? Ou que as ações, ao contrário. As ações, as atitudes falam mais que as palavras, na verdade. E isso é constatado. Nós vimos o próprio Jesus, durante todo o seu messianato, ele agia. E as palavras vinham depois dando uma dica de por que ele agia daquela forma. Né? Atire a primeira pedra. O que manda a lei? A lei é apedrejar a mulher adúltera, pega em adultério. Essa é a lei? É. Então cumpra-se a lei. Mas, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus não foi contra a lei daquela época, a lei de Moisés, ainda, vigente, a lei dos judeus. Ele só deu uma dica assim, atira a primeira pedra aquele que não tiver o mínimo pecado, que nunca pecou. Cumpra a lei. O que aconteceu? Sabemos, né? Então, me lembra quando minha irmã, hoje, trocou a morada terrestre pela morada no mundo maior, mas quando ela ainda entre nós, houve um caso interessante, que a minha sobrinha também, hoje já adulta, era pequenininha e estava no colégio presbiteriano lá no Brasil. Colégio presbiteriano. Inclusive, elas omitiam, nunca mentiram, posponavam a verdade de dizer que eram espíritas, porque se revelassem como espíritas, a escola não aceitaria. Mas como era das melhores escolas locais, minha irmã preferiu omitir essa parte, deixar para depois, e colocar a filha dela no colégio presbiteriano. E foi bem durante todo o percurso dela lá. Mas houve um incidente, um certo dia, que eram menininhas pequenininhas, 7, 8 anos, e a filha da professora era a bully da minha sobrinha. E você sabe que é o bullying, né? E começou a perturbar muito a minha sobrinha, até que um dia ela realmente agrediu minha sobrinha. Minha sobrinha fala para minha irmã vai à escola
comunicar o fato para a professora. E a reação da professora, imagine, eu estou imaginando o que vocês estão imaginando nesse momento, né? Numa escola presbiteriana, uma professora com a responsabilidade de educar crianças, não só pelas palavras, não só a matéria no quadro, mas o exemplo da cidadã. Ela chama a aluna, a Bully, que era a filha dela, segura a menina e fala para a minha sobrinha menininha na frente da minha irmã: bate nela agora. Ui. Você tem que aprender. Não se bate nos outros, bate nela agora. A minha irmã, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então esse tipo de reação que a pessoa que já tem um certo princípio, que já entendeu a mensagem do Cristo, que deve ser automática. Né? Bom, então não vamos perder essa oportunidade, né, que Jesus nos exorta de demonstrar na prática de onde nós viemos, de onde nós estamos saindo, de que escola nós estamos saindo, né, o que nós trazemos, como é o nosso estilo. Vamos rever então alguns conceitos. Então, essa aqui, vocês já vão ver, eu tenho usado sempre a nova versão internacional da Bíblia, né, que está traduzida para o português. Ela já não traz mais aqueles vocativos, aqueles artigos, os pronomes, naquela linguagem mais clássica do tu, do vós. Né? Então, é sempre vocês, é a linguagem mais direta. Né? Então, vocês ouviste o que foi dito. Né? Olho por olho, dente por dente. Isso é normal, né? E é até comum, né, a gente ouvir essas coisas hoje em dia. Né? Dito até pela a ciência da estatística, né, diz que foi a época da história humana, essa época do olho por olho, dente por dente, que a estatística mais registrou caolhos e banguelas na história. Porque furavam um olho, tinha um olho furado, arrancavam um dente do outro com um soco, perdiam um outro dente, né? Literalmente, é claro, figurativamente. Então, é normal, não é assim? A gente sofre, a gente toma uma pancada na cabeça, a gente quer que a outra pessoa também tome uma pancada na cabeça para ela sentir a dor que é levar uma pancada na cabeça, na verdade. É quase que é instintivo, é natural, né? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça também a outra. Então aqui vamos ver o contexto histórico em que Jesus falava isso. É diferente de autodefesa, tá bom? Da gente se defender de uma agressão física. Não é disso que Jesus falava. Jesus sempre trazia o aspecto moral de seus ensinamentos, para nos ajudar a desenvolver um novo estilo de vida, um estilo do Filho de Deus, que quer refletir o caráter e a natureza do Pai. Então, na época, dava-se uma bolacha e voltava com as costas da mão do outro lado. Né? Isso não era uma agressão, era um insulto, era um desafio. Era a pessoa chamando a outra para um conflito maior, para uma briga, para reagir. Né? Não era o... Muito obrigado. Então, bater na face não era simplesmente um ato de agressão, era um desafio. Era uma convocação para o conflito, para a briga, para provocar uma reação. Era uma provocação. Então, se a pessoa lhe provocar, mostre a outra face, dê-lhe a outra face. Não é virar, agora bate aqui também para não ficar torto. Não era isso que Jesus quis dizer. A outra face do desafio, da provocação, o que é? É a paz, a gentileza, a paz. Não, eu não vou por esse caminho. Essa não é a minha reação. Eu não vou entrar na sua, como a gente fala hoje.
Você é assim, eu não sou. Então, acabou a briga por aí, acabou o conflito, não precisamos estender, né? E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Aqui ele já fala mais, né, de processos legais, antigamente, né, que alguém levaria o indivíduo à justiça, como hoje, né, a gente leva à corte, a pessoa bota um sul na pessoa, quer uma indenização sobre isso, sobre aquilo, algum tipo de prejuízo que ela provocou, de alguma ofensa ou qualquer coisa, né? A gente vê isso de pessoas reclamando por $500 até alguns milhões de dólares, né? Mas não era sobre isso que Jesus falava também. Jesus falava aqui do sempre reagir com paz, que a reação seja sempre a paz. Então a gente nem precisa ir muito nisso aqui, porque vem mais explicação adiante, né? A gente vai mergulhar um pouco mais fundo adiante. É só lembrar que nos países civilizados, nos países desenvolvidos, o processo legal hoje chegou a um certo ponto aceitável. Alguns artigos ainda, para nós cristãos verdadeiros, principalmente espíritas que conhecem seus postulados, são simplesmente inaceitáveis, como a pena de morte, o aborto provocado, né? Então há certas coisas que a lei ainda não cobriu, mas a lei já evoluiu muito, principalmente baseado nos princípios cristãos, nos países desenvolvidos, na nossa civilização atual. Porque na época de Jesus os códigos legais eram muito piores, né? E Jesus continua: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. 1 milha já é na nova versão internacional da Bíblia, né? Que na verdade eram 1000 passos originalmente. Então, se alguém lhe forçar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2. Aí, né? Antigamente, na época da Roma ocupando toda aquela região e as regiões vizinhas, né? Roma ocupava todos os lugares possíveis, né? Era comum as autoridades do templo, as autoridades civis, inclusive as autoridades romanas, parar o cidadão na rua e falar: vem cá, faz favor, nada. Vem cá, você é escravo, né? Eu sou romano, você é escravo. Vem cá, pega isso aqui e carrega para mim, né? Então o cidadão tinha que largar o que ele que ele estava fazendo e obedecer àquela autoridade. E não só as autoridades romanas, as autoridades do templo também, as autoridades civis na Judéia. Então, era comum, o cidadão não encarava, não olhava nos olhos das autoridades quando eles passavam, não. E em alguns casos até o soldado romano podia requisitar a ajuda, né, do indivíduo, do cidadão comum. Então, decorrente disso, Jesus fala, né? Aquele que lhe forçar a caminhar, porque era forçado, né? O pessoal vai: não, peraí, Jesus, ó, esse negócio da gente rezar o Pai Nosso e tal, aquela parábola do filho pródigo, tudo isso é legal, mas caminhar, gente, caminhar um passo, não, isso não é comigo, não. Eu sinto muito, mas caminhar mais 1000 passos carregando uma carga de graça para os outros, carregando um pacote, carregando um fardo, né? Ninguém faz isso. Pera lá, mestre, ensina outra coisa, né? A gente poderia até pensar assim: os discípulos, inclusive, não se viu em algum momento no Evangelho um testemunho antes da ressurreição, é claro, né? Antes da crucificação, durante o apostolado ainda, Jesus ensinando, por enquanto, vamos dizer que naquele momento, naquela fase de ensinamento, não na fase da prova, que Jesus ensinou, foi passando a matéria, foi dando a matéria, estuda isso, fala isso, aquilo e tal, deu as aulas, aí chegou agora o momento da prova. Só que é só ele que ia passar pela prova, né? Ninguém mais daqueles todos que o seguiram foram submetidos àquela prova, né? E depois da prova vem a aprovação, aí é outra fase. Mas vamos voltar ainda à fase do ensinamento, quando Jesus está ainda distribuindo as lições, né? Então caminhe uma outra milha, mais 1000 passos com aquela pessoa.
Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui mais uma vez ele fala de fazer além, fazer mais do que é pedido. Né? Aqui eu nem pedi e ganhei uma aguinha aqui de graça. Semana passada, na palestra passada foi a mesma coisa. Então sempre há uma pessoa que demonstra generosidade além daquilo que é pedido. É aquela generosidade espontânea. Porque Jesus falava daqueles que têm muito e dos que não têm muito. Né? Naquela época, as vilas eram, né, pequenas, as ruas muito estreitas e a população pobre, a população rica, né, todo mundo andava junto e a maioria andava a pé. Né? Não havia carro, não havia bicicleta, não havia cavalo para todo mundo. Né? Então a maioria passavam umas pelas outras, se misturavam nas ruas. Então a gente não distinguia bem os locais pobres e os locais ricos. Né? Então, dar e pedir era uma coisa muito comum, como muitas vezes a gente vê hoje ainda, né, nas portas das igrejas, pessoas dando. Né? Então Jesus exortava a dar a quem lhe pede. Né? A gente não está falando aqui daqueles malandros profissionais que fazem da mendicância uma profissão, não. Nem Jesus também apoiava isso. Né? E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui ele não está dizendo também para emprestar sem critérios, né? Porque os bancos reviram nossa vida de cima para baixo antes de emprestar uma mixaria para a gente comprar um carro, às vezes, né? Comprar um empréstimo qualquer. Então Jesus não está falando assim, vai dando seu dinheiro, vai emprestando seu dinheiro à torta e à direita. Não é isso que Jesus está dizendo. Né? Mas ele está dizendo a gente ter bons termos. Podemos emprestar? Emprestamos. E, se podemos até, depois que está emprestado, porque a gente simplesmente dá, às vezes pode soar até humilhante, né, para a pessoa que recebe na hora da necessidade, a gente cancelar a dívida daquela pessoa. Né, foi emprestado. Então Jesus exortava a gente a fazer um monte de coisas que não são feitas por aí. Né? Vocês ouviram o que foi dito, de novo, né? Ouviste o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Tranquilo, né? Como é que... Não é assim que o mundo funciona? A gente ama aquele próximo que está mais próximo quando ele nos é agradável, quando ele nos ama, quando ele nos trata bem. Mas a gente odeia o nosso inimigo, porque o nosso inimigo é quem é? É aquele que quer nos prejudicar, aquele que quer ver a nossa queda, aquele que não tem bons pensamentos para nós, né, para conosco, aquele que não deseja o bem para nós. Então esse é o nosso inimigo. Então, ouviram o que foi dito, ame o seu próximo. O inimigo é aquele que pensa assim, você sabe que eu te prejudiquei, você sabe que eu não gosto de você, isso está bem claro, e você ainda me trata desse jeito. Aí o inimigo não fala, mas pensa, o que está errado com esse cara? O que está errado com ele me tratando bem dessa forma? Né? Vai ver que ele é cristão. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Amem os seus inimigos, isso aí já não está muito legal, já não está muito fácil de fazer. Peraí. Ele me deu uma pancada na cabeça, ele roubou a minha oportunidade na empresa, ele roubou a minha ideia, a minha invenção que ia me colocar na mídia, ia me fazer famoso e rico. Ele matou uma das pessoas que eu mais amo. Essa pessoa é um inimigo. Eu vou amar. Jesus, é isso que você está querendo falar para mim, para eu amar? E Jesus, amar o seu inimigo. Mas não é amar daquela forma como nós amamos as pessoas mais caras ao nosso coração. Esse amar aí, ele passa uma borracha na nossa parte da reação instintiva, a nossa reação animalizada, o desejo da vingança,
o desejo de retribuir o mal na mesma moeda, do olho por olho, dente por dente. Não é aquele amar profundo e gostoso que a gente tem pelo nosso ente querido. Né? Porque não dá, não é humano. Não é humanamente possível amar dessa forma um inimigo. Aquela pessoa que realmente nos prejudicou na nossa parte mais funda. E orem por aqueles que os perseguem. A gente já nem ora tanto assim, né? Quem aqui ora uma vez por dia? Não responda, não, só pensem, tá? Só pensem, não quero ninguém passando vergonha, não tem que levantar a mão, não tem que dar cutucadinha no outro do lado, não tem que olhar para mim, olhar o relógio, né? Mas a gente já não ora tanto. Eu mal oro para mim e tal, peço proteção para o meu dia, proteção para a minha família, e eu estou atrasado, tenho que sair, né? E Jesus, você quer que eu ore para aquela, você quer que eu coloque aquela pessoa, o nome dela na minha oração? É isso que você está me pedindo, mestre? Para eu colocar o nome daquela pessoa, orar pelaquela pessoa? Eu nem oro tanto por mim mesmo, não oro tanto pelos meus amigos, né? E Jesus, orar pelos seus inimigos. Ore por ele também. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Mais uma vez aqui Jesus ressalta, dessa maneira, com esse comportamento, vocês vão exteriorizar, vocês vão refletir a grandeza do Pai, vão refletir a natureza e o caráter de Deus. Não é assim? Quando criamos nossos filhos, né? Vocês que têm um filhinho bonitinho ali, que, né, todo mundo adora, porque aquele filho ali, a gente vê que é uma criança que está sendo bem criada, bem educada, a gente tem uma ideia de como são os pais daquela criança. Né? São pais que realmente estão cuidando da educação daquela criança. Não é assim que nós queremos os nossos filhos refletindo lá na rua? Quando um filho nosso agradece, aperta a mão de uma pessoa mais idosa, que a juventude hoje tem um novo estilo de vida, né? Quando eles agem como a gente espera que ele age, a gente fica todo satisfeito, todo alegre lá dentro no coração. Por quê? Porque eles estão refletindo a educação que nós demos para eles. Eles estão refletindo um pouco de nós em suas atitudes. É isso que Jesus fala o tempo todo. Para que, né, venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Sejam reconhecidos por alguma forma. Né? Então, por essa reação educada é que nós devemos ser conhecidos. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Lembrando aqui, Jesus quer que nós lembremos através dessas palavras que todos são filhos de Deus, inclusive, quem viu aquele filme, né, A Cabana, The Shack, inclusive o assassino da sua filhinha de 5 anos de idade é filho de Deus também. E Deus o ama também. Está errado. Ele fez a pior coisa que podia ter feito, mas Deus o ama ainda assim. É filho dele ainda. Tá? Mas esse é um estranho, é no filme, não tem nada a ver com a gente. Agora, tem um camarada que tem muito a ver com a gente, um amigão nosso. A gente fala dele no meio espírita quase todos os dias, em todos os momentos, porque a obra que ele deixou é fantástica e praticamente cobre toda a obra de Jesus. Paulo de Tarso. Mas antes ele era Saulo. O Saulo, depois que ele mudou de nome quando passou a ser cristão. O Saulo de Tarso era um fariseu sanguinário, não por natureza, mas por acreditar naquilo que ele fazia. Ele era fidelíssimo aos princípios do farisaísmo, do judaísmo, da Torá. Ele era fidelíssimo cumpridor da lei. Não existia na época o chamado Velho Testamento, Novo Testamento, isso é coisa da organização da Bíblia, né? Da codificação da Bíblia. Então foi classificado. Mas o Velho Testamento era chamada a lei, né? Que era a lei dos judeus. Então Paulo,
ele mandava, ele promovia chacinas dos cristãos. Ele quase que foi o primeiro, ele era o mandatário, porque ele tinha autoridade, ele não executava, ele mandava executar as ordens, né? Mas o próprio Estevão, que está bem retratado naquela magnífica obra de Emmanuel, através do Chico Xavier, Paulo e Estevão, o Estevão foi apedrejado a mando de Paulo, que era noivo da irmã do Estevão, sem ele saber que era irmã dele. E depois ele se arrepende. É aquela coisa, leia um livro, tá? Leia um livro. Não vou botar de graça aqui para você, não. Então, aquele Paulo, aquele Saulo, certo? Aquele fariseu perverso que mandava matar cristãos e promoveu centenas de mortes de cristãos, depois virou Saulo, o Paulo, o nosso querido Paulo de Tarso. Então, é só para a gente lembrar aqui que Deus faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, porque Ele sabe que todo filho dele que hoje está mal, amanhã será bom. Mas desde a sua origem é filho dele, é nosso irmão. Então que a gente sempre olhe para o nosso agressor, para o nosso inimigo, aquele que tem guerra declarada contra nós, como filho do nosso Pai e amado pelo nosso Pai. O indivíduo está errado, está praticando o erro, ele está no caminho errado, mas ainda é filho de Deus, o nosso Pai, e o nosso Pai o ama também. Isso aqui é o pior. Mas pera, Pai, que negócio é esse? Eu sou o bom filho, né? Eu sou amado, você não segura o meu irmão que está querendo me agredir? Ele vai ter o tempo dele também, né? Então jamais nos esqueçamos que o nosso inimigo é ainda nosso irmão. E Jesus continua, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Opa! Imagina, até os publicanos fazem isso. Quem eram os publicanos naquela época? Né? Eram os homens da lei, os coletores de impostos. Né? Imagina a gente orar por essas pessoas, a gente amar essas pessoas, os coletores de impostos. Eu estou falando, gente, se hoje a gente já não gosta muito de encarar o IRS como um credor nosso, né? A gente às vezes declara, a gente olha para o IRS como um inimigo, alguém que está nos perseguindo, alguém que quer arrancar o nosso dinheiro de qualquer maneira, né? Que a gente não lembra que uma parte é devida ao IRS, mas a gente acha que o IRS quer arrancar, enfiar a mão no nosso bolso. Não é assim, né? E Jesus nos lembra disso, né? Que a gente deve até orar, amar os nossos inimigos, porque até os publicanos amam os seus semelhantes. Jesus está falando, faça mais do que ele, faça mais do que isso, faça melhor do que isso. Ame e ore por eles também. Ame o seu inimigo, ore pelo inimigo. Porque se amar só o amigo, só as pessoas que nos amam, o que a gente faz de diferente dos outros? Se até os publicanos fazem isso. Imagina, a gente já não ora tanto por nós mesmos, mas imagina qual a categoria de pessoas que vocês têm o mínimo respeito possível. Pensem só, não falem, não vale falar palestrante espírita. Pense naquele grupo de pessoas por quem vocês não têm praticamente respeito nenhum. É para orar por esses também. Certo? É para orar por esses também. Porque nós fazemos diferente. Nós fazemos mais que os outros. Nós fazemos mais que a média das pessoas. Nós somos mais que o que nós éramos antes. Estamos esclarecendo a luz de Jesus, a luz da doutrina espírita. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Mesma coisa, né? Pagãos são aqueles que simplesmente não consideram Deus em sua vida. Eles não têm um Deus, são filhos do acaso, né? Então até essas pessoas se amam entre si, se prezam, se protegem, se veneram, se
se gostam entre si, até eles fazem isso, porque a gente não pode fazer mais do que isso, não é verdade? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. Mais uma vez, Jesus lembrando, ser perfeito como é perfeito nosso Pai Celestial na nossa capacidade humana de refletir a nossa filiação divina. E aí, como se aproximava, olha só que legal isso aqui, como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, que estava chegando o fim do messianato, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Jerusalém foi onde aconteceu todo o drama da cruz, não é verdade? Então enviou, Jesus sempre andava com uma comitiva muito grande, os seus apóstolos e mais um monte de pessoas que iam seguindo ao longo do caminho, porque viam nele realmente aquela pessoa fantástica que valia a pena seguir. Não apenas os seus apóstolos o seguiam em muitas de suas jornadas. Mas ele mandou 2 batedores na frente, 2 mensageiros. Vocês vão na frente e vão preparando, não é assim que a gente faz? Hoje a gente pega o telefone, a gente reserva o hotel, a gente reserva o carro de aluguel, estou indo para o Brasil, chega lá, eu vou precisar de um carro já me esperando no aeroporto, vou precisar de um hotel reservado e tal. Jesus fazia a mesma coisa, só que naquela época era na sandália, no chinelo mesmo, nem burro, nem um camelo, eles tinham um camelo usado, com muitas milhas rodadas, nem isso eles tinham. Era no chinelão mesmo, caminhavam pelos desertos, e aí mandou Tiago e João a uma vila, a próxima vila samaritana. Está vindo aí uma comitiva grande, umas 20, 30 pessoas, não sabemos ainda exatamente quantas vai ser, mas a gente precisa de hospedagem, de alimentação para essas pessoas, e a gente pode até pagar também, se for o caso, mas vamos ver aqui por quê. Porque era um big deal naquela época hospedar estranhos, era comum. Alguns cobravam, outros não, mas era muito comum as pessoas, inclusive na própria residência, hospedar estranhos. Naquela época, a gente, quando não ia fazer reserva de hotel, o Airbnb já estava completamente tomado, tudo reservado, os hotéis já tudo reservado, porque a Páscoa estava chegando em Jerusalém. Aquele fim de semana próximo seria a Páscoa. Então, o povo vinha todo de todas as regiões, os judeus vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa, que é a libertação do povo escravo do Egito, da escravidão do Egito, desde o tempo de Moisés. Então, Jesus estava caminhando para Jerusalém. Só que tinha um problema aí. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. O que acontece naquela época? Os samaritanos, essa aqui é uma vila samaritana, para onde Jesus mandou Tiago e João, certo? Para fazer reserva de hotel, restaurante, ver o que tinha lá, antes deles chegarem na vila. Mas, os samaritanos, eles consideravam como é que chama? Garizinho, o Monte Garizinho era a região sagrada deles, era o local sagrado dos samaritanos. Já o povo de Jerusalém, os judeus, o local sagrado para eles era o Monte Moriá. Então, só ali já havia aquela rejeição natural entre os samaritanos e os judeus. E aí, rechaçaram Tiago e João. Não, aqui nós não vamos hospedar o seu mestre, o seu rabi, indo para Jerusalém celebrar a Páscoa. Não é aqui não. Pode passar adiante. E aí, percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, voltaram a Jesus: mestre, é o seguinte, olha lá, rejeitaram a gente. O que o senhor acha? Quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Isso está no Testamento, tá, gente? É Lucas reportando isso. E Lucas era um excelente escritor, tá? Ele foi na fonte, pesquisou, conversou com as pessoas que testemunharam. Lucas não foi ouvir dizer, não. Ele conversou com as testemunhas para escrever os relatórios dele, que depois se transformou no Evangelho de Lucas. Então Tiago e João voltam para Jesus: mestre, eles nos rejeitaram.
Ninguém faz isso com o meu rabi. Não, pera lá. Jesus, ó, me autoriza, tá? Deixa cair fogo no céu que nós vamos torrar aquela vila, matar, vamos queimar todo mundo lá. E você nem precisa fazer isso, ó. Fica aí tranquilo, deixa que eu faço, não mete o seu nome sagrado no meio disso não. Eu faço, deixa com ele, apenas autorize, Jesus. Eu devo ser o pior rabi da história. Não! Isso é contrário a tudo que eu já ensinei, tudo que eu já demonstrei até hoje. Não só inapropriado, como contrário a todas as leis de amor, de bondade, todos os ensinamentos que eu venho ministrando, demonstrando, vivenciando. Não, nós não vamos queimar a vila. João, tá? Não vamos. E esse João é aquele mesmo que lá na frente, agora já bem velhinho, preso, né, na prisão, ele escrevendo aquelas cartas, né, Deus é amor. Né? Então ele queria... É assim que foi, gente. Né? No Jardim das Oliveiras está lá, Jesus vai ser preso, vamos ver a seguir. Né? Jesus, porém, se voltou para eles e repreendeu e seguiu para o outro povoado. Né? Aí Jesus é levado à presença de Pilatos. Né? Mas antes disso foram prendê-lo no Jardim das Oliveiras. O que aconteceu lá? Outra reação daquelas. Jesus ensina a paz, ensina o perdão, amar os inimigos, aquela coisa toda. E na hora que chega um pequeno exército, que assim está relatado, né, no texto, um pequeno exército para prender Jesus. Quando Jesus orava, né, com Tiago, João e Pedro, e os três lá puxando a soneca, Jesus botava eles para rezar, eles, daí a pouco estavam dormindo, né, João, Tiago e Pedro. Mas aí chega uma pequena armada do templo, né, que mandou prender Jesus. Por que eles mandaram um pequeno exército para prender Jesus, como diz no texto? Esperavam a reação, não é verdade? Vão prender alguém, a pessoa vai querer reagir. Ele tinha seguidores, pelo menos estava lá João, Pedro e Tiago, né? Pelo menos esses três são conhecidos de estarem com ele lá no momento. Só ali já eram 4, e Jesus era poderoso. Jesus parou uma tempestade, gente. Jesus fazia coisas, Jesus levantava motos. Então, olha, só por prevenção, leva aí uns 10 soldados bem armados com vocês, né? E Pedro ainda puxa a espada e tenta agredir um dos... Consegue, né? Consegue ferir um dos soldados. E Jesus, não, Deus me livre. Gente, vocês não entenderam nada do que eu falei com vocês até hoje. Eu devo ser um professor dos piores. Meus alunos não estão aprendendo nada. Embainha a tua espada, Pedro. E aí o que eles fizeram? Correram, né? Eu não vou ficar para ver o resto aqui. Vai só Jesus preso, né? Inclusive a ordem era de prender Jesus, não era prender ninguém que estava com ele, nem prestar atenção nos outros apóstolos, seguidores que fugiram dali mesmo. Né? Só foram pegos um a um mais tarde, no passar dos anos. Né? Mas aí levaram Jesus. Chicotearam, torturaram, tal, aí levam a presença de Pilatos. Não terias... E Pilatos ainda, né, começa a fazer perguntas a Jesus, né? Sois rei, né? Meu reino não é desse mundo. Aquela conversa que, né, nós podemos ver tanto nos textos quanto nos filmes de cinema mais fidedignos. Né? Mas muitas das perguntas Jesus inicialmente não respondia. Né? E Pilatos, peraí, vem cá, você não está sabendo com quem que você está falando? Eu tenho autoridade para decidir a sua vida aqui agora. A sua vida está nas minhas mãos. E Jesus, eu sei. Você acha que não tem um Deus poderoso? Meu Pai, minha vida está nas mãos do meu Pai. E você nem é tão assim importante. Não, Pilatos, espera lá, você não é isso tudo aí que você está achando, não. Né? Jesus fala para Pilatos, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta autoridade, né, não te fosse dada de cima.
Então Pilatos agora está ouvindo Jesus, aquele carpinteiro, aquele zero à esquerda, né, aquele Messias agitador das multidões, né, aqueles que os judeus, né, que os fariseus estavam doidinhos para exterminar, porque ele só causava problema para eles, né? Então, agora Pilatos está, opa, peraí, Jesus esse cara está falando de alguma coisa acima de Roma. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Eu falava agora do templo, né, dos fariseus que o levaram, porque eles não tinham a autoridade para executar Jesus já sem mais questionamento, mas a intenção era mais forte do que a própria autoridade deles. Então eles levaram para a autoridade correta, que era Pilatos, que era o representante de Roma, que dominava, né, politicamente o país. Então Pilatos ainda não estava entendendo o que está acontecendo, né? E desde então Pilatos procurava soltá-lo. Vem cá, vocês já... ele está dizendo que é rei dos judeus. Ele não é, vocês que mandam aqui na Judéia. Ele está dizendo que o reino dele não é desse mundo, então não tem nada a ver conosco. É de outro mundo, ele vem de outro planeta, de outro lugar, deixa ele em paz. E vocês já o chicotearam. Ele já está sangrando, já está quase morto. E vocês ainda querem crucificá-lo. O que está errado com vocês? O que tem de tão errado nesse homem? Então Pilatos começa a entender que Jesus não falava de Roma. Jesus não falava de César. Jesus falava de algo acima disso tudo. E aí os judeus voltam para Pilatos, né? Os judeus eram muito espertos. Mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César. Porque Jesus se diz um rei. Né? Qualquer que se faz rei é contra César. Aí Pilatos, né, que é muito bobinho, então tá, eu tenho medo do César, então lavo minhas mãos, vocês fazem o que quiserem. Né? Aí foi a primeira vez que nós vimos, né, tivemos de escolher entre o Messias e o ladrão. Né? Puseram o ladrão lá e puseram o Messias para que o povo escolhesse. Né? Essa foi a primeira escolha desse tipo na história. Então, quando insultado, agora é Pedro lá na frente dizendo, né? Pedro já também preso, escrevendo cartas. A primeira carta, escrevendo não, ditando para alguém escrever por ele, que Pedro era praticamente analfabeto. Então, no primeira carta de Pedro, né, no capítulo 2, versículo 23, então Jesus, como é que Jesus reagia? Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E aí Pedro agora, depois, né, já velho, passou por tudo aquilo, testemunhou a ressurreição, testemunhou tudo que Jesus passou. Ele até, quando, né, estavam escrevendo os evangelhos, Pedro lembrando daquela vez que ele negou Jesus. Gente, será que quando você escrever essas coisas, pode deixar isso aí de fora? Não, nós vamos ter que escrever, tem que ser fiel aos fatos, né? Então Pedro, agora com toda a coragem, né, relata exatamente quem era Jesus, aquele Jesus que ele realmente enxergava, né? Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aqui, nessa última frase, é nos lembrar aquela fórmula final que nós podemos levar todo dia para a nossa vida. De manhã cedo, quando levantarmos, na nossa oração, Pai, entrego hoje, entre parênteses, mais uma vez, né, porque todo dia vai ser a mesma coisa. Entrego hoje a minha vida em suas mãos. Como Jesus fez. Aí Pedro aqui, ele está dizendo que agora ele entende que Jesus nunca viveu um dia sem acreditar que tudo estava sob o controle de Deus e que nada acontece fora da permissão do nosso Pai. E Mateus termina dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
essa é a exortação final, de que o nosso comportamento deve ser diferente, para que quando as pessoas pararem para ver a nossa reação diante do insulto, diante da agressão, diante do descaso, é aquela reação educada, é aquela reação que vale a pena comentar. Foi assim ele perdoou, não gritou com ele, não falou mal, não tentou revidar. Será que essa pessoa é algum super-herói? Será que não tem sangue na veia? Ao contrário, tem o sangue da vida eterna correndo na veia. Tem a mensagem de Jesus correndo nas veias, correndo no coração, correndo na consciência, fazendo exatamente aquilo que Jesus recomendou, porque depois que ele passou por tudo aquilo, depois que ele ressuscitou da morte, é que as pessoas passaram a dar valor a tudo aquilo que ele tinha ensinado até ali. Porque em nenhuma passagem dos evangelhos, antes de Jesus morrer, há qualquer testemunho de qualquer das pessoas, qualquer apóstolo, qualquer discípulo, fazendo exatamente como Jesus falava, perdoando, amando o inimigo, não reagindo, não mostrando a outra face. Né? Só depois que Jesus passou por toda aquela prova, mostrou, gente, ó, é assim que se faz. Vamos lá, sigam-me. É aí que Jesus separa os crentes dos seguidores. Sejamos nós, então, seguidores de Jesus, refletindo a natureza do nosso Pai, o caráter do nosso Pai, através das nossas reações educadas. Muito obrigado.